Boa noite, meus caros amigos e amigas. Estamos aqui mais uma vez para fazer a nossa live do sábado sobre a liturgia do domingo. E nós estamos num domingo muito importante, em que a igreja celebra a festa de Cristo Rei. E é sobre isso que nós queremos meditar aquilo que a liturgia coloca para nós, o que significa essa festa, o que a igreja quer nos ensinar com tudo isso. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus amigos e amigas, muito boa noite a todos vocês. É uma alegria nos encontrarmos mais uma vez. Pedimos a Deus, ao Divino Espírito Santo, que nos dê sabedoria, luz e entendimento para compreender estas suas santas palavras da liturgia deste domingo. Estamos encerrando o ano litúrgico, né? É o último domingo do tempo comum. Depois já vai começar o ano novo litúrgico, que é começando com o advento. E por que a igreja coloca nesse domingo, último domingo do ano litúrgico, a festa de Cristo Rei? Bom, tem vários motivos para isso. Primeiro, porque durante o ano inteiro litúrgico nós meditamos os mistérios da vida de Cristo, os ensinamentos de Cristo e tudo mais. Então hoje é como que um coroamento, né, de tudo aquilo que nós compreendemos nos mistérios de Cristo, nas pregações de Cristo. Quantas reflexões nós fizemos aí ao longo do ano. Então a festa de Cristo Rei, né, destaca o Senhor como o Rei, né, o Alfa e o Ômega, como ele diz lá no livro do Apocalipse: eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim de tudo. Bom, depois também, esta festa de Cristo Rei é uma festa que não é muito nova na igreja, não. Ela foi instituída pelo Papa Pio XI por volta de 1930. Por quê? Porque nós estávamos vivendo no século XX, 1930, muitos regimes contra a igreja, contra a fé católica, querendo mesmo destruir a igreja. Então aconteceu a Revolução dos Cristeiros no México, né, onde muitos foram mortos, um regime aliado ao liberalismo maçônico, né, tomou o poder e queria acabar com a igreja. E matou muita gente, surgiu aquela revolta dos cristeiros, né, e eles morriam dizendo exatamente esta frase, né: viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Inclusive aquele menino de 14 anos, mártir, né, que foi martirizado com 14 anos de idade, né, porque aderiu aos cristeiros, que era aquela resistência contra esse regime pagão que queria destruir a igreja, né, o José Luís, né, e ele, depois de sofrer torturas e mais torturas, né, quando ele tomou um tiro, né, para morrer, com o próprio sangue e com o dedinho dele, antes de morrer, ele escreveu na terra: viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe. Né? Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Então, no meio dessa tormenta toda, e também havia na Espanha, na mesma época, uma revolução civil também contra a igreja, onde mais de 1000 cristãos foram martirizados, uma coisa bárbara na Espanha e no México. E também aconteceu a Revolução da Rússia, 1917,
né, contra a igreja. Muitos padres morreram, né, assim por causa disso. E tivemos também o horror do nazismo, que matou mais de 2.000 padres. Então, essa primeira metade do século XX foi uma metade de regimes pagãos, laicistas contra a igreja. Por isso, o Papa, então, Pio XI, instituiu essa festa de Cristo Rei. Né? Quantos morreram testemunhando: viva Cristo Rei, viva Nossa Senhora de Guadalupe, sobretudo no México. Então, essa festa, ela quer exatamente destacar essa realeza de Cristo. Né? Vamos seguir aqui as leituras, que elas vão ajudando também a gente entender um pouco mais o contexto dessa festa. Né? Então, a primeira leitura, que é tirada do segundo livro de Samuel, do capítulo 5, versículo 1 a 3, é um trecho pequeno, que mostra a realeza de Cristo. Diz assim: naqueles dias todas as tribos de Israel vieram encontrar-se com Davi em Hebrom e disseram: aqui estamos, somos teus, ossos de tua carne. Né? Tempo atrás, quando Saul era nosso rei, eras tu que dirigias os negócios de Israel, e o Senhor te disse: tu apacentarás o meu povo Israel e serás o seu chefe. Vieram, pois, todos os anciãos de Israel até o rei em Hebrom. O rei Davi fez com eles uma aliança em Hebrom, na presença do Senhor, e eles o ungiram rei de Israel. Por que a igreja coloca esta leitura sobre o rei Davi, que reina em Hebrom? Então, quero explicar uma coisa aqui muito importante. O rei Davi foi o único rei que unificou as 12 tribos de Israel e conseguiu reinar sobre todo o Israel. O Israel que era o povo de Deus. Então, logo depois que Saul morreu, né, aquele rei perverso, né, Davi foi eleito rei em Hebrom. Mas ali ele ficou 7 anos. E ele não tinha ainda ali em Hebrom dominado, reunido todas as tribos de Israel. Não. Ele reuniu ali algumas tribos. Mas depois ele foi para Jerusalém. E em Jerusalém ele reinou mais 33 anos. Né? E ali em Jerusalém ele se tornou rei de todo o Israel. Então Davi reinou durante 40 anos sobre o povo de Israel e unificou todas as tribos de Israel, o povo de Deus. Por isso ele se tornou uma imagem de Cristo. Por isso que a liturgia traz aqui essa leitura. Ele se tornou rei. O rei Davi é uma imagem do próprio Cristo. E o Cristo é o descendente do Davi. Por que aquele ceguinho lá em Jericó gritava, né? Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. Jesus, filho de Davi. Por quê? Porque aquele ceguinho sabia que o Messias viria da descendência de Davi. Estava escrito lá por todos os profetas. Ele virá da tribo de Davi, né? Da tribo de Judá, da tribo de Davi. Então o ceguinho gritava: Jesus, filho de Davi. Ou seja, você é o Messias. É a confiança que ele... E Jesus, por causa disso, por ver a confiança nele, de exatamente testemunhar que Jesus era o Messias, então ele cura o ceguinho. Por isso que a primeira leitura trata aqui do rei Davi. E o Salmo 121 é um salmo que fala da alegria de ir à casa do Senhor, porque a casa do Senhor simboliza também o reinado de Cristo, né? Quanta alegria e felicidade, vamos à casa do Senhor, é o refrão do salmo, né? Que alegria quando eu vi que me disseram, vamos à casa do Senhor, e agora nossos pés já se detêm em Jerusalém, em tuas portas. Para lá sobem as tribos de Israel, o povo de Deus, as tribos do Senhor, para louvar, segundo a lei de Israel, o nome do Senhor. A sede da justiça está lá, e o trono de Davi. Então, essa alegria de ir ao templo de Jerusalém, porque ali está o trono de Davi, que simboliza o trono do Cristo Rei. Entendeu? Esse é o objetivo desse salmo. A alegria de ir à casa de Israel, a alegria de ir ao templo de Jerusalém, porque ali está o trono do rei Davi, né? Que simboliza, na verdade, o próprio Cristo. Bom, a segunda leitura é muito bonita, muito
explicativa dessa liturgia de hoje, do Cristo, do reinado de Cristo. É a carta de São Paulo aos Colossenses, capítulo 1, do versículo 12 até 20, em que diz assim: irmãos, com alegria dai graças ao Pai, que vos tornou capazes de participar da luz, que é a herança dos santos. Ele nos libertou do poder das trevas e nos recebeu no reino de seu Filho amado. Olha que beleza. O Pai, pelo próprio Cristo, nos libertou das trevas e nos trouxe para o reino do seu próprio Filho amado, por quem temos a redenção e o perdão dos pecados. Então, por Cristo nós temos a redenção e o perdão dos pecados, ou seja, a salvação. Pois ele é a imagem do Deus invisível. Olha essa frase maravilhosa. Deus é invisível, mas Cristo é a imagem do Deus invisível. Por isso que ele fala para o apóstolo Filipe, né? O apóstolo Filipe falou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus disse: Filipe, há tanto tempo você está andando comigo, quem me vê o Pai. Então Cristo, ele é rei também porque ele é a imagem do Deus invisível, né? É a presença do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Ou seja, ele como homem e como Deus, ele é o primogênito, o primeiro que vai ressuscitar, de São Paulo aqui também, né? Pois por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. Por causa dele foram criadas todas as coisas no céu e na terra. O Evangelho de São João fala lá no comecinho, né? No princípio era o Verbo estava em Deus, e o Verbo era Deus, né? Tudo que foi criado através dele. Nada de tudo que existe foi criado sem ele. Então o Pai criou todas as coisas através do Filho. E entregou tudo ao Filho para que depois que o pecado entrou na humanidade, o Filho pudesse então resgatar essa humanidade de volta para o Pai. E é o que vai acontecer. E São Paulo coloca depois lá na carta aos Coríntios, capítulo 15 da primeira carta, né, que São Paulo fala que quando Cristo vencer todo o pecado, todo o mal, o último inimigo a ser vencido será a morte. Por quê? Porque a morte é consequência do pecado. O salário do pecado é a morte, de São Paulo, né? Quando ele tirar todo o pecado, a morte também vai ser tirada. Então, São Paulo diz: o Cristo entregará ao Pai o reino. E Deus será tudo em todos. Será a consumação de toda a obra de Cristo. E São Paulo continua aqui dizendo assim: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe ante todas as coisas, é eterno, é Deus, né? E todas têm nele a sua consistência. Tudo que existe tem a sua consistência em Cristo, né? A carta aos Hebreus fala: ele mantém o universo pelo poder da sua palavra, né? E aqui ele continua: ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja é a humanidade que volta para Deus, onde aí vai estabelecer o reino de Deus, porque a igreja, ela é o germe do reino de Deus, é a semente do reino de Deus, diz o Concílio Vaticano II. Então, é o povo de Deus resgatado, que volta para Deus, a igreja, e Cristo é a cabeça, né? Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, é o primeiro que ressuscitou, para que na força da sua ressurreição todos podemos ressuscitar. De sorte que em tudo ele tem a primazia, porque Deus quis habitar nele com toda a plenitude. E nele também homem, né? Deus quis habitar com toda a plenitude e por ele reconciliar consigo todos os seres, os que estão na terra e os que estão no céu, realizando a paz pelo sangue da sua cruz. Bom, São Paulo mostra aqui por que o Cristo se tornou o rei. Ele fala lá na carta aos Filipenses, né, capítulo 2, ele não se orgulhou de ser Deus, né, mas ele se dignou a assumir a nossa natureza humana, né, e tornando-se homem, se obedeceu ao Pai ainda mais, tornou-se escravo. E morte de cruz, a pior morte que existia. Aí São Paulo encerra dizendo: por isso Deus o exaltou, colocou acima de tudo, né? Para que ao nome de Jesus, né, tudo se curve
no céu, na terra e nos infernos. Jesus Cristo é Senhor, é o Senhor, para a glória de Deus Pai. São Paulo coloca isso, né? Bom, depois nós temos então o Evangelho. O Evangelho de São Lucas, capítulo 23, versículo 35 a 43, une o reinado de Cristo com a paixão de Cristo. É interessante, né? Cristo é um rei diferente, né? Cristo não é um rei como os outros, não. É um rei completamente diferente, né? Então o Evangelho diz, os chefes, né, zombavam de Jesus, dizendo, a outros ele salvou, salve a si mesmo, se de fato é o Cristo, o escolhido. Cristo na cruz, né? Estava na cruz, né? E os chefes ali, dos fariseus, doutores da lei, zombando dele. Você não é o Cristo, então desce da cruz. Você não é o escolhido, não é o Messias, não é o profeta. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam vinagre, diziam, se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Então, olha, os chefes dos judeus zombavam dele, os soldados zombavam dele na cruz. Acima dele havia um letreiro, este é o rei dos judeus. Era uma zombaria, era um escárnio. Pilatos que mandou pregar, né, escrito em hebraico, em grego, em latim, ele é o rei dos judeus. Né? Zombaria, mas de fato era. Né? De fato ele era o rei dos judeus, porque diante de Pilatos, Pilatos perguntou para ele, você é rei? Está lá no Evangelho de São João, capítulo 18, você é rei? Sim, eu sou rei. Eu sou rei. Engraçado uma coisa, meus irmãos, Jesus sempre evitou que o chamasse de rei. Todas as vezes que ele fazia aqueles grandes milagres dele, e o povo queria fazê-lo rei, o que ele fazia? Ó, sumia, ia lá para o alto da montanha rezar, porque ele não queria que o povo o tomasse como um rei assim glorioso, político, social. Então ele escondia. Mas agora, na hora da morte, diante de Pilatos, aí ele afirma, tu és rei, eu sou rei, Pilatos. Por isso que Pilatos mandou escrever, o rei dos judeus. Só que Pilatos não acreditava, né? E Jesus disse para ele, mas o meu reino, Pilatos, não é desse mundo. O meu reino não é um reino que nem o seu reino, o reino de Herodes, o reino de César. Não, o meu reino não é desse mundo. Meu reino não é político, sei lá, social. Meu reino é um reino espiritual. Né? Por isso ele fala, né? Se o meu reino fosse desse mundo, os meus súditos teriam pego em armas para me defender. Ninguém pegou em arma. Ninguém, nem os apóstolos, fugiram todos. Porque o reino dele não é desse mundo. Ele não veio para prometer aqui para as pessoas, né, emprego, salário, casa, não. Ele veio prometer o céu. O céu. Né? Então, essa zombaria, né? Este é o rei dos judeus, né? Pilatos colocou ali, mas é verdade, né? Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo, tu não és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Interessante, né? A situação desses dois ladrões que estavam lá pregados na cruz com Jesus. Um se rebela, né? Você não é o rei dos judeus? Então salva a si mesmo, salva a mim também. Mas o outro, né, o repreendeu, dizendo, nem sequer temes a Deus, tu que sofres a mesma condenação. Incrível a fé desse, parece que chamava-se Dimas, né? Para nós é justo porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. Impressionante como esse ladrão Dimas reconhece a sua culpa e reconhece, aceita a pena que ele está recebendo e acredita em Jesus, reconhece a inocência de Jesus, a fé o salvou. E aí ele fala para Jesus, né? Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Ele estava vendo Jesus morrer ali, mas ele acreditava em Cristo Rei.
meus irmãos, foi o primeiro que acreditou no Cristo como rei. Nem os apóstolos tinham acreditado. Aquele homem iluminado, por que ele teve essa graça de Deus? Né? Porque ele era humilde. Ele aceitou a sua culpa, o seu crime, aceitou a correção que ele estava recebendo e reconheceu a inocência de Cristo. Então Deus lhe deu a graça da fé. E ele exclama, ele é justo, lembra-te de mim. Há uma história que conta, um dos livros apócrifos, que esse Dimas, esse ladrão, teria sido um menino que brincava com Jesus lá em Nazaré. Não sei se é verdade isso não, se é lenda, né? E diz que esse Dimas brincava com Jesus sobre o reino de Deus. Quando será o reino de Deus? Quando é que virá o reino de Deus? Porque as pessoas falavam do reino de Deus, né? O Messias vai trazer o reino de Deus, né? E agora na cruz, diz esse livro apócrifo, ele reconheceu Jesus, né? Jesus, lembra-te de mim quando você chegar no seu reino. É tudo isso muito bonito, né? Então, meus irmãos, aqui nós podemos fazer várias reflexões muito importantes sobre isso, né? Termina aqui o Evangelho, né? Dizendo, Jesus dizendo para ele, né? Em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Engraçado que ele pediu o reino para o futuro, mas já ali no presente ele recebia o reino. Ainda hoje você vai estar comigo no paraíso. Aqui você acaba de conquistar sua salvação. É claro que esse hoje é um hoje que não é o hoje nosso de 24 horas, né? Jesus tinha que ressuscitar primeiro, para depois abrir as portas do céu e o bom ladrão ir com ele. Mas o que esse hoje que Jesus quer dizer é o seguinte, você conquistou o bilhete, né, para entrar no céu, né? Muito bem, uma lição que eu tiro disso para mim, e também, quem sabe, para você, é isso, né? Jesus se esconde, né, meus irmãos? Ele morre de uma maneira terrível. O reino dele é um reino escondido. O reino dele não é um reino de aparência. O reino dele não é um reino de barulho. Não, não. Perguntaram a ele uma vez sobre o reino de Deus, se viria logo o reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus já está no meio de vocês. O reino de Deus já está dentro de vocês. Na verdade, esse reino está dentro de nós. Na medida que a gente tem um encontro pessoal com Cristo, um compromisso com Cristo, um compromisso com a igreja, um compromisso com a lei de Deus, um compromisso com os ensinamentos do catecismo da Igreja Católica, se a gente vive isso, se a gente reza, se a gente medita a palavra de Deus e acredita naquilo ali, o reino de Deus está dentro de nós, está crescendo dentro de nós, né? É um reino escondido, né? Jesus compara o reino de Deus, né, com coisas assim escondidas. Ele fala aquele tesouro escondido tá, que o homem encontra, né, em segredo, vai lá, vende tudo que tem, compra aquele terreno e ali ele compra aquele tesouro, né? É um tesouro escondido. Acho que é por causa disso que muita gente não acha, né? Ele compara com aquela pérola, né, que aquele negociante também encontrou de um valor extraordinário, ele entendia de coisa de valor, então vendeu tudo, foi comprar aquela pérola preciosa. E é interessante as parábolas que Jesus conta sobre o reino de Deus. Olha, eu contei mais de 30 parábolas no Evangelho, em que Jesus fala assim, o reino de Deus é semelhante a tal coisa, e conta uma história, conta uma parábola, né? Para a gente poder realmente compreender o que é esse reino de Deus. Compara aquele reino de Deus, né, com aquela colherinha de fermento que põe na massa e que leveda toda a massa. O reino de Deus tem poder. É discreto, é silencioso, mas tem poder. Ele morre na cruz e parece que foi o fracasso absoluto de tudo que ele fez, né?
E os discípulos o abandonaram com medo e estavam apavorados, trancados lá no cenáculo, né? Parece que foi o fim de tudo. Aqueles 2 discípulos de Emaús disseram para ele, naquela caminhada com ele, sem saber que era ele, né? Nós pensávamos que fosse ele, que fosse restaurar o reino de Israel, né? Assim pensavam, como se fosse aquele reinado de Davi, de Salomão, né? Aquele apogeu. Nós pensávamos que fosse ele, que fosse restaurar o reino de Israel. Mas já faz 3 dias que ele morreu e nada aconteceu, estamos indo embora. É verdade, algumas mulheres disseram que viram lá o sepulcro vazio, mas isso aí é conversa de mulher. Ninguém acreditava na ressurreição de Jesus. E ele morre na cruz, mas depois ele ressuscita. Ressuscita, depois de 40 dias vai para o céu, derrama o Espírito Santo sobre a igreja, sobre a força do Espírito Santo. Então os apóstolos agora vão pregar o seu reino no poder da ressurreição de Jesus. Mas só depois que veio o Pentecostes. Só depois que Cristo conquistou com o seu sangue na cruz a graça da redenção. Aí ele vai ao céu, como diz São Pedro, ele à direita do Pai recebeu o Espírito Santo que ele derramou sobre a igreja. E a igreja então se transformou. Aqueles homens que estavam com medo de tudo e de todos, agora se tornam homens corajosos, que pregam, curam, libertam em nome de Jesus. Aquele mesmo Pedro covarde, que tinha negado Jesus 3 vezes, 50 dias depois dizia para aquele paralítico na porta do templo: ouro e prata eu não tenho, mas em nome de Jesus, levanta-te e anda. E o homem levantou. Né? Então, veja como é que esse reino funciona. Cristo morre na cruz. E ele falou, né? Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Ou seja, quando todo mundo pensar que foi o meu fracasso, quando todo mundo pensar que foi a minha desgraça, aí eu vou atrair todo mundo a mim. E não é o que aconteceu? Não é o que aconteceu? Logo que chega o dia de Pentecostes, já lá no dia de Pentecostes, naquele discurso inflamado que Pedro teve, né? 3.000 pessoas ali já se convertem e são batizadas. Olha, o povo chegando. Quando eu for levantado na cruz, eu atrairei todos a mim. E se a gente passa, meus irmãos, esses 2.000 anos de história da igreja, quanta gente Cristo atraiu, né? A perseguição romana que matou milhares e milhares de cristãos durante 250 anos. E os cristãos derramando o mártir por causa de Jesus. Né? Aí vem nazismo, vem comunismo, vem a revolução que eu falei aqui da Espanha, a revolução do México, a revolução comunista da Rússia que matou milhões de pessoas, e o cristianismo continua. O Cristo na cruz continua atraindo. Ele é o nosso símbolo, Cristo crucificado, o crucifixo. Ele continua atraindo. Hoje, no mundo inteiro, são mais de 1,2 bilhão de católicos. Se nós contarmos os cristãos que não são católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, chegamos aí a mais de 2 bilhões. Está aí o cumprimento dessa profecia de Jesus. Quando eu for levantado, eu atrairei todos a mim. Para nós também, meus irmãos, é uma lição muito grande. Que lição é essa? A lição da humildade. A lição do aniquilamento. Nós só vamos atrair pessoas para Deus da mesma forma que Jesus atraiu. Quando eu for levantado na cruz, atrairei todos a mim. O Evangelho nunca será pregado com eficácia, com estardalhaço, com vanglória, com exibicionismo. Não é por aí. É no silêncio, é na humildade. Jesus disse, né? Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, porque deles é o reino do céu. Esse reino onde o Cristo reina, o reino da paz, do amor,
da graça, da bondade, da mansidão, da justiça, da liberdade, da verdade. É esse reino da humildade. Né? O nosso rei é um rei que tem o seu trono na cruz. Olha o paradoxo. Todos os reis têm uma cadeira, né, dourada, cheia de pedras preciosas. O trono do Cristo é a cruz. Os reis põem na cabeça uma coroa cheia de pérolas preciosas. Ele recebeu na cabeça uma coroa de espinhos. Mas ele venceu, meus irmãos. Ele reinou de verdade. É isso que nós temos que aprender. Né? Ele veio para reinar de verdade, mas o seu reino não é desse mundo. Né? Nós temos que entender também isso. A igreja nunca vai ser triunfante. A igreja nunca vai ser ovacionada, amada. Não. A igreja vai ser sempre perseguida como ele foi perseguido. A realeza de Cristo está ligado à paixão de Cristo. E a realeza da igreja também estará ligada à paixão da igreja. Não tem dúvida disso. Porque a cruz é o trono real de Cristo. Né? E agora, outra coisa importante que eu gosto de lembrar, né? Jesus é Senhor, Jesus é Rei, mas só pelo Espírito Santo. São Paulo fala, não é? Ninguém diz Jesus é o Senhor, a não ser movido pelo Espírito Santo. Ninguém diz Jesus é o Senhor, é Rei, a não ser movido pelo Espírito Santo. Veja que os apóstolos só se tornaram corajosos, né, para pregar um Cristo ressuscitado em todas as partes, enfrentar a morte, tudo que São Paulo enfrentou, São Pedro enfrentou, os cristãos enfrentaram, no poder do Espírito Santo. Só quando veio o Espírito Santo no dia de Pentecostes é que esses homens se tornaram corajosos e propagaram realmente o Cristo como Rei. Né? Muito bem. Lá quando o anjo anunciou a Virgem Maria, está lá no Evangelho de São Lucas, no capítulo 1, versículo 30, né? O anjo fala para Nossa Senhora, né? Você vai colocar nele o nome de Jesus, porque Jesus quer dizer Deus salva. Né? Ele será grande, ele será chamado Filho de Davi. Por isso que o ceguinho lá dizia: Jesus, Filho de Davi, tem piedade de mim. Ele reinará eternamente na casa de Jacó, porque Jacó era a tribo de Israel, onde estava prometido que viria o Messias, né? E seu reino não terá fim. Que coisa bonita que o anjo disse para Maria: o seu reino não terá fim. É a nossa alegria, meus irmãos, nós sermos cristãos, sermos católicos, saber que o reino de Cristo não terá fim. Pode, né, todas as forças do inferno se voltarem contra a igreja, contra o Cristo, as portas do inferno nunca prevalecerão contra ela, o seu reino não terá fim. As revoluções contra a igreja passam, né? Os martírios passam e a igreja continua. Essa é a nossa alegria. Né? Sabe, e só quando Cristo reinar, meus irmãos, só quando Cristo reinar nos nossos corações e no coração do mundo, é que haverá paz. Não se iluda, não haverá paz no mundo, não haverá tranquilidade no mundo, não acabará os assassinatos, os estupros, as explorações, os tráficos de droga, tráfico de mulher, tráfico de criança. Não acabará as guerras que nós vemos todo dia na televisão, e bomba estourando por todo lado, e homem-bomba, e carro explodindo. Não haverá paz no mundo enquanto Cristo não reinar. Enquanto o reino de Cristo não se estabelecer no coração de cada homem e no coração do mundo. Mas, infelizmente, o que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um mundo que, ao invés de abraçar o Cristo como rei, abraça Satanás como rei. É isso. É o reino do pecado, o reino da morte. Então, nós temos aqui realmente trabalhar pelo reino de Deus, para que Jesus reine nos nossos corações, nos corações das pessoas, para que, de fato, né, possa
a ver. Hoje se fala muito num Estado laico, mas infelizmente muitos Estados não são laicos, não são laicistas. São estados que querem negar a Deus, querem negar a religião, querem negar tudo que se refere a Deus. Né? Então, fica aí esta lição maravilhosa deste dia de hoje. Né? O reino de Cristo está em nós. Né? E, por fim, ele entregará o reino ao Pai. Mas esse rei também, meus irmãos, é preciso lembrar, é um rei que também virá como juiz. No final dos tempos, ele virá como juiz. Porque todo rei na antiguidade era também juiz, era o rei que fazia. Né? Então, ele virá para julgar. No fim do mundo, na parousia, quando ele voltar, ele vai julgar os vivos e os mortos. Né? E qual vai ser o critério do julgamento? O amor. O amor vai ser o critério do julgamento. Não vai ser as palavras que nós dissermos, não, mas os nossos atos. Os nossos atos. Deus vai retribuir a cada um conforme os seus atos. E atos de amor. Então São Paulo fala: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não é egoísta. Não busca o seu próprio interesse. Né? O amor não se envaidece. Não, o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor não passa jamais. Então, um dia, meus irmãos, nós vamos também estar diante desse rei. Esse rei, como diz o Papa João Paulo II, que tem um coração humano. Ele vai nos julgar também como homem, conhecendo as nossas misérias, nossas fraquezas. Então, nós temos que, mesmo com as nossas fraquezas, nossas misérias, aderir ao Cristo, ao Senhor. E esse rei compreende a nossa miséria, esse rei perdoa os nossos pecados. Mas vamos viver pelo amor. O amor que respeita todas as pessoas, o amor que ama todas as pessoas, o amor que não paga o mal com o mal, mas paga o mal com o bem, o amor de Deus. Né? Amarás o Senhor teu Deus, todo o teu coração, toda a tua alma, todo o teu entendimento, todas as tuas forças. Né? O primeiro amor é o amor a Deus, e por amor a Deus, amar os outros, amar o próximo, não julgar ninguém, não condenar ninguém. Né? Jesus, aquele que for misericordioso com os outros, alcançará a misericórdia. Então, vamos lembrar disso também, que esse rei maravilhoso, ele voltará também um dia como um juiz para julgar a todos. Bem, meus irmãos, já estamos aí. Olha, já caminhamos aí praticamente 40 minutos. Já deu para a gente fazer, eu penso, uma boa reflexão. Quero pedir ao Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, né? O Apocalipse mostra tão bem, né? Aquele rei montado num cavalo, né? Com um manto tinto de sangue, porque com esse sangue ele nos libertou, né? O alfa e o ômega, né? O princípio e o fim. Seu reino não terá fim. Quero pedir a esse rei maravilhoso, nosso Senhor Jesus Cristo, que aumente a nossa fé nele, né? A nossa confiança nele, para que a gente viva nesse reino. Faça crescer esse reino no coração de cada um de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.